Obrigado, Senhor. Eu sou a pastora Luciane, líder do Ministério Filhos do Amado. E eu estou vindo aqui, através desse vídeo, fazer um estudo sobre o batismo, uma das ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. O que é o batismo? O batismo está ligado ao perdão de Deus. O batismo é uma cerimônia que simboliza um sepultamento ordenada pelo Senhor Jesus, através da qual aceitamos sua morte como sacrifício pelos nossos pecados. Podemos ver na sua palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o primeiro tópico, que fala a importância do batismo. Por que o batismo é importante? Encontramos lá no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Amém. Como morremos com Cristo? Através do batismo, nos tornamos simbolicamente unidos com Cristo na morte. Vamos ver lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 3. Te agradeço pela minha família. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E agora lá no versículo 5 e 6. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Amém. Que responsabilidades acompanham o batismo? Não devemos permitir que o pecado e os desejos do nosso corpo mortal nos dominem, mas devemos oferecer o nosso corpo a Deus como quem voltou da morte para a vida e como instrumento de justiça. Vamos ver também na palavra que está lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. A minha família é um presente do Senhor. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Essa responsabilidade também inclui a obediência que devemos ter para com Deus, que está em Atos, no capítulo 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora vamos para o terceiro tópico. Por que Jesus foi batizado? Vamos ver lá em Mateus, no capítulo 3,
Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Como devemos ser batizados? Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho, amado, em quem me comprazo. Jesus, quando foi batizado, ficou totalmente submerso, porque ele foi batizado em um rio por João Batista. E o batismo significa imergir, ficar submerso, mergulhar. Dessa forma, Jesus e seus discípulos batizavam os arrependidos. Era a mesma forma que todos os discípulos de Jesus batizavam aqueles que chegavam ao arrependimento. Vamos ler lá em João, no capítulo 4, de 1 ao 3. João, de 1 ao 4. João 4. João capítulo 4, versículo de 1 ao 3. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E em Atos 18, capítulo 18, no versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. A vontade de Jesus era que os seus discípulos continuassem batizando novos discípulos depois da sua morte e ressurreição. Vemos lá em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora vamos para o quinto tópico, irmãos. As crianças devem ser batizadas? Batismo para pessoas suficientemente maduras, que compreendem e acreditam no significado do arrependimento, do batismo e da seriedade do seu compromisso com Deus. Vamos ver lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam.
Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Porque, irmãos, é necessário que a pessoa tenha entendimento do que é o batismo. Tenha entendimento do que seja arrependimento. E do significado do batismo, que é sepultamento, morte para o pecado e ressurgimento para a vida com Cristo. E entender também que ela está tomando uma decisão de seriedade e de comprometimento com Deus. Vamos abrir lá em Atos 19, no versículo do 3 ao 6. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Porque João Batista batizava para arrependimento. Mas quando Jesus veio, ele batizou para que a pessoa que fosse batizada recebesse também o Espírito Santo. E vamos abrir também lá em Atos 2, no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Existem pessoas que foram batizadas sem entendimento do que é o pecado e o arrependimento. Essas pessoas precisam ser rebatizadas, porque sem esse entendimento acaba sendo batismo sem validade. Mas quando a pessoa tem entendimento do que é o batismo, do que é sair do pecado, do que é se arrepender, do entendimento que ela tem que sepultar o velho homem, para que ela venha ter vida em Cristo, então vai ser um batismo genuíno, porque daí ela vai receber o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, concluindo o nosso estudo sobre batismo, é através do batismo que formalmente fazemos o nosso compromisso de uma transformação permanente para viver fora do pecado e entregar a nossa vida completamente a Deus. Ter uma vida em santidade. E todos venham conhecer na mudança de vida que o Senhor realizou através dessa ordenança. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor, pela minha família.